Ronaldo Fenômeno anunciou que ele quer sim ser presidente da CBF. Então, será que essa seria a salvação do futebol brasileiro? Nesse vídeo de hoje aqui eu vou passar pelos pontos positivos e negativos dessa pré-candidatura do Ronaldo Fenômeno a presidente da CBF. E como isso daqui muito provavelmente é a última esperança do futebol brasileiro. Bem, meus queridos, como eu disse na introdução, né, nosso querido Ronaldo Fenômeno, atacante campeão de 2 Copas do Mundo pela camisa da seleção brasileira como jogador, agora tem o desejo de virar presidente da CBF e arrumar o futebol brasileiro que nos anos recentes, embora venha tendo uma evolução, vem sendo uma bagunça. Eu vou discorrer sobre tudo isso neste vídeo, porém de início agora vamos realmente para a notícia. E bem, meus queridos, aqui nós estamos na matéria do nosso queridíssimo GE. Ronaldo oficializa desejo de presidir a CBF. Motivação é voltar com o respeito do futebol brasileiro. O jogador revela ter negociação para a venda do Valladolid e diz que viajará pelo Brasil em campanha pelo apoio das federações e dos clubes em eleição. E a matéria do GE aqui, ela continua, né? Está aberto o processo eleitoral da presidência da CBF. Ronaldo Fenômeno anunciou nesta segunda-feira que deseja ser candidato para suceder Edinaldo Rodrigues em eleição que deve ocorrer entre março de 2025 e março de 2026. E uma ênfase muito grande nisso aqui, ó, deseja ser candidato. Gente, o Ronaldo, ele ainda não é candidato a presidente da CBF. Eu ainda vou chegar nisso aqui e também vai estar muito bem explicado aqui na matéria, ó. Para se lançar a candidato, o Ronaldo precisará do apoio de, no mínimo, 4 federações estaduais e 4 clubes. O ex-jogador diz que viajará pelo Brasil em campanha para o convencimento destes parceiros. E aí também tem aqui, né, em entrevista ao GE, Ronaldo enumerou os motivos da candidatura e deixou claro que, além da preocupação com a gestão, se vê como figura capaz de reconectar a seleção com o torcedor. Ex-dono do Cruzeiro e com negociação em andamento para vender o Valladolid da Espanha, ele promete se dedicar totalmente ao processo eleitoral, que ainda não tem data para acontecer. E aí que você tem a querida fala, né, do nosso querido Ronaldo Fenômeno. Aí também tem aqui, né, houve ex-atletas, os verdadeiros protagonistas, vai ser importante pro meu plano de gestão, tudo mais, né, ele falando realmente essa questão de reconectar a seleção brasileira com o torcedor. E aqui para finalizar a matéria, né, o mandato de Edinaldo Rodrigues é até março de 2026 e ele tem uma janela que começa um ano antes, em março de 2025, para convocar as eleições. O colégio eleitoral é formado pelas 26 federações estaduais e o Distrito Federal, que tem votos de peso 3. Muito importante isso daqui. As federações têm votos de peso 3. Enquanto os 20 clubes da Série A têm peso 2. E juntamente com os 20 clubes da Série B que também tem peso 1. Ou seja, todas as 26 federações estaduais, mais a federação do Distrito Federal, né? Elas têm um peso total de voto maior que o dos clubes, tá? Isso aí vai ser importante para minha conclusão aqui do vídeo. A definição sobre a data da eleição, né, torna uma campanha do Ronaldo corrida contra o tempo. E bem, no geral de notícia realmente é isso daqui. Agora vamos para eu desenvolver esse tema que tem bastante coisa para falar sobre. Bem, meus queridos, a gente tem que começar realmente aqui do início. Tudo isso aqui que o Ronaldo ele falou, trata-se de uma pré-candidatura. O Ronaldo Fenômeno, ele ainda não é nem candidato a presidente da CBF. Como foi dito aqui, ele precisa do apoio de 4 federações estaduais e também de 4 clubes. Com esses clubes, né, sendo entre Série A e Série B. Ou seja, ele ainda tem um grande caminho para percorrer para ele poder ser candidato a presidente da CBF, para ele ter a chance de competir com o incompetente Edinaldo Rodrigues pelo cargo, né, pela cadeira de presidente da CBF. E assim, gente, a gente tem que ser um tanto quanto realista quanto a essa questão. Eu sei, a gente deve ficar animado com essa situação aqui de interesse do Ronaldo em virar presidente da CBF. E eu concordo, tem que ficar animado, porque embora o futebol brasileiro ele venha numa crescente nos últimos anos, isso aí tem que ser pontuado, eu tenho que ser justo. O justo é o justo. O futebol brasileiro nunca teve um poder de investimento tão grande quanto ele teve, né, nessa era de Edinaldo Rodrigues. O nosso querido Edinaldo Rodrigues, ele tem muita participação para isso? Na minha opinião, não. Porém, uma coisa é fato, o futebol brasileiro, ele vem evoluindo. E para continuar evoluindo ainda mais, esse sujeito, ele não pode mais ser presidente da CBF, porque ele vem atrasando e muito o futebol brasileiro, a seleção brasileira também. Então, eu entendo, ter o Ronaldo aí como um candidato a presidente da CBF pode ser um último respiro, pode ser realmente a luz no fim do túnel pro futebol brasileiro. Mas, gente, o cenário pro Ronaldo, ele conseguir essa candidatura, nem é ser eleito, só para ele conseguir ser candidato. É muito, mas muito complicado. E por quê? Gente, a gente tem que lembrar, né, eu fiz um vídeo aqui no canal, algumas semanas atrás, acho que no mês passado, sobre isso. Na última reunião que teve na CBF, foi aprovado o 3º mandato para um presidente, ou seja, agora o presidente pode ser reeleito 2 vezes. Ele pode ficar até 12 anos no poder, na cadeira de presidente da CBF. Isso aí foi aprovado por unanimidade.
E vocês sabem qual que era o único presidente, né? A única pessoa que realmente estava no cenário para competir por essas 3 presidências seguidas? Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Rodrigues tem um apoio gigantesco por parte das federações estaduais. Por quê? Porque ele é conivente com as mesmas. Ele faz o absurdo que vai ser o calendário de 2025, que é manter 4 meses com os campeonatos estaduais, ferrando com o calendário de todo ano e colocando o Campeonato Brasileiro para acabar dia 21 de dezembro. É um presidente que ele é conivente com as federações estaduais e, consequentemente, as federações estaduais, estando protegidas por ele, vão ser coniventes com ele também. Então, eu acho extremamente complicado. O Ronaldo, ele conseguiu o apoio de 4 federações estaduais e dos clubes eu acho até mais viável, porque os clubes eles realmente estão indignados com essa situação do calendário do futebol brasileiro. E os clubes eles querem mudança. Então, eu acho que o Ronaldo, ele vai conseguir o apoio dos clubes. Porém, vai ter que pegar o apoio de 4 federações. Eu acho que o que vai acontecer? 4 federações vão apoiar o Ronaldo para transmitir para o brasileiro uma imagem de que existe disputa, de que não tá tudo já armado, já tá tudo basicamente decidido com o martelo batido. Ah, vamos passar aqui essa mínima ideia, vamos fazer um teatrinho de que o Ronaldo ele tem chance realmente de ser eleito presidente da CBF. E aí no dia da eleição eu vou eleger o Edinaldo. É isso que eu acho que vai acontecer. Porém, por conta desse sistema estúpido de eleição para presidente da CBF, em que os clubes eles são algemados, e eles têm menos poder de decisão do que as federações, gente, se mais da metade das federações quiserem votar no Edinaldo Rodrigues para presidente da CBF, ele será presidente da CBF. Porque as federações têm peso 3 no voto delas, o que é ridículo. Quem paga a conta do futebol brasileiro, quem traz renda para a CBF, para as federações estaduais, são os clubes. E esses clubes estarem acorrentados, algemados a essas federações estaduais, a CBF, porque eles têm um poder de voto menor que a dessas federações, é ridículo, é um escárnio, é um absurdo. Porém, a CBF, a politicagem feita na CBF, uma instituição que se preocupa muito mais com política do que com futebol, a Confederação Brasileira de Futebol se preocupa mais com política do que com futebol. E um absurdo desses, vindo de uma federação com esse histórico, não me surpreende nem um pouco. E, infelizmente, esse é o cenário atual que a gente tem que lidar. Quebrei as expectativas um pouquinho, né? Agora eu vou falar do que seria essa eleição do Ronaldo. Gente, o Ronaldo agora, como eu disse nessa introdução, ele é meio que uma luz no fim do túnel. A gente tem um sujeito incompetente na presidência da CBF, que não sabe como tocar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro ele vem numa constante evolução. Cada vez mais os clubes brasileiros eles estão mais ricos, conseguindo ter um potencial de investimento maior e poder contratar mais jogadores, poder investir em base, poder investir em estrutura e por aí vai. Porém, esse crescimento está sendo freado por conta desse inconsequente, por conta desse incompetente que é Edinaldo Rodrigues. É um cara que não sabe gerir o futebol brasileiro. É um cara que não tem cacife para ser presidente da CBF. E vale lembrar, é um cara que está na presidência da CBF por conta de uma liminar que o ministro concedeu. Gente, o Edinaldo Rodrigues está na presidência da CBF por conta de uma liminar. Ele não foi eleito. Ele foi escolhido porque você tinha uma urgência muito grande para um presidente da CBF assinar a lista do Brasil para o pré-olímpico para ter a chance do Brasil disputar as Olimpíadas. O Edinaldo Rodrigues, ele não é presidente eleito da CBF. Ele está por conta de uma liminar. Politicagem, é aquilo que eu disse. Esse sujeito, ele não tem capacidade para governar, para liderar o futebol brasileiro para um futuro melhor. Isso é um fato. Então, mediante essa circunstância, mesmo com o Ronaldo Fenômeno podendo ser o pior presidente da CBF, ele ainda vai ser melhor que o Edinaldo Rodrigues. O Ronaldo, ele adotou uma postura, vamos colocar assim, para essa entrevista, que eu acho que pode ser um pouquinho problemática. Por quê? Pro Ronaldo ele sentar na cadeira da CBF e mudar esse calendário, mudar tudo isso que tá de errado, ele vai ter que ter o apoio das federações, como eu disse. E ele já bateu na tecla, nessa entrevista que ele deu para o Jornal Nacional, né, que eu acabei de ler, né, na continuidade dessa entrevista do GE, né, que eu li aqui na introdução do vídeo, vai ter essa questão. Ele bateu muito na questão do calendário e bateu muito na questão de redução dos estaduais. E ele está certo em bater nisso. Porque tem que acontecer. Alguém tem que botar aquilo na mesa e falar, eu mando nisso. Eu vou mudar, não vai ter mais 4 meses estaduais. Agora vai ter 1 mês e quiçá isso. Se vocês tiverem sorte vai ter 1 mês. Alguém tem que ter realmente aquilo roxo para fazer isso. Porém, para alguém ter o poder para fazer isso, essa pessoa tem que antes estar sentada na cadeira de presidente da CBF. E para estar sentado na cadeira de presidente da CBF, ele tem que ter o apoio das federações. E adotando esse discurso, eu acho extremamente complicado o Ronaldo ele conseguir apoio, ele conseguir votos.
por conta desse sistema estúpido que eu já citei aqui numa boa parte do vídeo. Eu acho que o discurso adotado para o Ronaldo, ele conseguir se candidatar, porque vale lembrar, ele é um pré-candidato, ele nem candidato é ainda, é muito complicado. É um discurso que eu, se fosse ele, se eu quisesse ser presidente da CBF, eu não adotaria de início. Eu tentaria conseguir o máximo de apoio das federações estaduais e quando eu estivesse na cadeira de presidência da CBF, eu bateria o martelo e eu mudaria tudo isso, porque é necessário essa mudança. Isso aí dificulta bastante a eleição dele. Porém, como eu disse, eu ainda acho que ele vai acabar conseguindo ser candidato, por conta daquela questão de querer transmitir uma transparência, né, tudo isso. E depois eu acho que ele vai perder a eleição. No geral, eu acho que quanto à candidatura em si, é isso. Eu acho que é muito complicado o Ronaldo ele ser eleito, embora, na minha opinião, ele seja uma última esperança. Porque se o Ronaldo ele não for eleito presidente da CBF, a gente vai ficar até 2034 com o Edinaldo Rodrigues. E não se engane, não ache estranho a gente não ter competição para ser presidente da CBF. Vocês sabem a última vez que a gente teve uma eleição para presidente da CBF, em que a gente teve 2 candidatos? 1989. É isso mesmo. Desde 1989, todas as eleições para presidente da CBF contam com um candidato. 2026, né, ou 2025, depende de quando vai ser a eleição, pode ser a primeira vez desde 1989 que a gente vai ter 2 candidatos à presidência da CBF. É uma situação muito complicada, é uma politicagem nojenta, grotesca e que interfere diretamente no futebol brasileiro. E que o Ronaldo ele vai ter que passar por cima se ele quiser ser presidente da CBF. Eu acho que ele é uma luz no fim do túnel. Porque o futebol brasileiro ele não aguenta Edinaldo Rodrigues como seu presidente por mais uma década. Até lá o futebol brasileiro vai ter acabado, juntamente com a seleção brasileira. E pegando esse gancho, o Ronaldo ele também comentou muito disso, de querer reconectar a seleção brasileira com o torcedor. E cara, o Ronaldo ele adotou uma postura de falar, mas muita gente me pede ainda pra jogar. Ele adotou esse discurso que eu acho que não é muito positivo. Ronaldo, você não vai ser tão amado como presidente da CBF quanto você era quando você era jogador. Isso é um fato. Você vai tomar decisões que irão revoltar torcedores de certos times. Não é tão fácil você conseguir esse amor novamente voltado para a seleção brasileira por parte do torcedor brasileiro. A seleção, há muito e muito tempo, ela está trazendo muito mais irritação, vem sendo um motivo muito maior de irritação por prejudicar o calendário dos clubes, por apresentar um futebol irrisório, um distanciamento gigantesco com o torcedor, que eu acho que para você reconectar, para você quebrar essa barreira que só vem sendo de ódio, é muito complicado. Eu entendo, você é um rosto muito amado, você trouxe inúmeras glórias para a seleção brasileira. Pô, 2 Copas do Mundo é coisa pra caramba. Mas eu acho que se você quiser adotar esse discurso de o pessoal me pede pra voltar no ataque, que tá a situação muito difícil, eu vou querer mudar tudo, eu sou o salvador da pátria, eu acho que não vai dar muito certo. Porque a gente sabe muito bem que não é assim. Eu acho que tem que ir com calma, tem que ir com o pezinho no chão, tem que saber que você vai levar, assim, críticas muito maiores que você levava, por exemplo, quando você era treinador do Cruzeiro. A seleção brasileira é algo gigantesco. E coisas gigantescas têm repercussão gigantesca e, consequentemente, críticas gigantescas. Calma. Porque para você reconquistar esse amor da seleção brasileira com o torcedor, para você reconstruir essa conexão que está completamente esfarelada nos dias atuais, demanda trabalho, demanda futebol jogado, demanda decisões suas realmente de calendário para a seleção brasileira parar de prejudicar o calendário dos clubes, que são o verdadeiro amor do torcedor, e também requer conquistas. Se o Brasil ganhar a Copa de 26, eu não tenho dúvida nenhuma que essa conexão ela vai voltar rapidinho. Mas o problema é ganhar. Tem muito trabalho para ser feito no cargo de presidente da CBF. O futebol brasileiro ele vem numa constante evolução. Porém, em muitos momentos, ele ainda é extremamente prejudicado pelos incompetentes que o gerem. Como é o caso do atual presidente da CBF, que está lá por conta de um eliminar. Nem eleito ele foi. Um grande acordão foi feito e agora o futebol brasileiro ele sofre por ter Edinaldo Rodrigues no seu poder. Ronaldo Fenômeno é um bom nome. É um cara que foi muito competente nessa reconstrução que o Cruzeiro ele passou nos últimos 3 anos. Se não fosse por Ronaldo Fenômeno, talvez o Cruzeiro não existisse hoje. É um gestor que tem sim inúmeros pontos positivos, tem sim muitas qualidades e tem que ser valorizado. Porém, a seleção brasileira é um buraco muito mais embaixo. Eu confio na questão de administração do Ronaldo Fenômeno.
Eu acho que nessa questão administrativa ele tem muita capacidade, é muito mais qualificado que o atual presidente da CBF para liderar o nosso futebol por 4 anos, ou talvez por conta de eleição 8 ou 12 anos. Eu não duvido da capacidade de gestão dele, porém eu me preocupo com que ele pode se cercar. Eu me preocupo com a dificuldade que ele vai ter para virar até candidato a presidente. E também me preocupo muito com a dificuldade que ele vai ter para virar presidente. Porque é muita mutreta para ele conseguir fazer isso. Ronaldo Fenômeno, presidente da CBF, hoje é uma luz do fim do túnel em meio a um mar de incompetência, ao mar de amadorismo. Então, no mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.